Fala galera, beleza? Aqui professor Magno. Neste vídeo vamos começar a falar sobre as propriedades da potenciação, tá? As características de cada operação. Então vamos lá. Vamos começar por produto de potência de mesma base. Qual que é a regra para produto de potência de mesma base? Então nós temos aqui, ó, se eu tenho uma base A elevado a um expoente m vezes, por isso que é produto, outra base A, no caso, a mesma, né? Elevado a um expoente n e os dois são diferentes e a base é igual, qual que é a regra? A base elevada aos expoentes somados. Como assim? Se você tem um produto de potência de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Apenas isso. Conserva a base e soma os expoentes. Vamos a esse exemplo. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, tá? 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Se eu fosse resolver normalmente, eu iria fazer 2 ao quadrado primeiro, depois 2 ao cubo. As bases são iguais. É esse caso aqui, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Normalmente a gente faz o quê? 2 ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2. Aí aqui tem um sinalzinho de vezes, então fica aqui vezes. Aí 2 ao cubo, 3 vezes, né? Então 2 vezes 2 vezes 2. E isso aqui, pessoal, olha, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado à quinta potência. Por quê? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 2 se multiplicando aqui, ó, 5 vezes, certo? Se o 2 se multiplica 5 vezes, é a mesma coisa de 2 elevado à quinta. Ora, se é o mesmo que 2 elevado à quinta, então isso aqui, pessoal, é o mesmo que pegar a base e somar o expoente. 2 mais 3, 5. Certo? Se eu fizer 2 elevado à quinta, eu vou chegar como resposta 32. E se eu fizer 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 4 vezes 8 também dá 32. Então, aqui é só para mostrar para vocês que potência de mesma base, eu posso sim somar os expoentes, tá? Você conserva a base e soma o expoente. 2 mais 3, 5. E tá resolvido. Letra B. Eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Para mim colocar numa única potência isso aqui, você tem que observar o quê? A base é 3, então, base igual. Então, você pode seguir a regrinha de somar os expoentes. Então, conserva a base e soma o expoente. 3 mais 3. 3 mais 3. Então, vai ficar o quê? 3 elevado a 3 mais 3, 6. Pronto, você transformou duas potências, escreveu como uma única só. Conservou a base, sumou o expoente, colocou numa única forma de potência. A letra C, apesar de ser negativo aqui, como as duas bases são iguais, você pode simplesmente conservar a base e somar o expoente, né? Você conservou a base menos 3, soma o expoente. 4 mais 5 vai ser igual a menos 3 elevado a 4 mais 5, 9. Colocou como uma única forma de potência, né? Tá menos t elevado a 4, menos t elevado a 5, é o mesmo que menos t elevado a 9. Letra D, um exemplo. Se fosse, por exemplo, uma pergunta assim, qual o dobro de 2 elevado a 5? 2 elevado à quinta. Como que fica isso, professor? Qual é o dobro de 2 elevado à quinta? Gente, dobro é multiplicar por 2. Então, eu vou ter o que aqui ó, como resposta? Eu quero o dobro. Então, vai ser 2 elevado à quinta vezes 2. É o dobro de 2 elevado a 5. Se aqui é 5
E aqui é quanto? Qual que é o expoente desse 2? É 1, gente, tá? Por quê? Porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. Aí aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e somar o expoente. Então, 5 mais 1, 6. E está resolvido, tá? Cuidado, qual é o dobro de 2 elevado a 5? Tem gente que vai fazer 2 elevado a 10. Não. Você tem que ter cuidado com o raciocínio, tá? Dobro. 2 elevado a 5 vezes 2, tá? Então, acontece muito esse erro também. 2, você vai apenas repetir a base e somar os expoentes. Você não vai multiplicar o 5 por 2, tá? 5 mais 1, 6. Ok? Vamos mais um exemplo. Qual é o triplo de 3 elevado a 9? Qual é o triplo de 3 elevado a 9? Gente, o triplo é multiplicar por 3. Então, eu vou fazer o quê? 3 elevado a 9 vezes 3, porque é o triplo. Então, 3 elevado a 9 vezes 3 é o triplo. Então, o expoente aqui é 9, o expoente desse 3 é 1. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. 9 mais 1, 10. Porque são duas potências de mesma base. Repete-se a base, soma o expoente. E aqui, nesse último exemplo, a gente tem o quê? Último exemplo de multiplicações de potência de mesma base. Observa, menos 4, menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto, menos 1 quarto. Mesma base, então eu vou conservar a base, 1 quarto, e somar os expoentes. Aqui é 2, mais 3, 5, 5 mais 4, 9. E está resolvido. Eu repeti a base, né? Conservei a base e somei o expoente. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, eu reduzia isso aqui, que eram 3, né? Um produto de 3 fatores, de 3 potências. Eu reduzia a uma, escrevi a única forma de potência. Observando a regrinha de conserva a base e soma os expoentes. Então, tá resolvido. Pessoal, além da regrinha de multiplicação de potência de mesma base, nós temos também a divisão de potência de mesma base, tá? Então, é isso que nós vamos ver agora. Quociente de potência de mesma base. Qual que é a regra? Quociente é divisão, tá, pessoal? É o resultado da divisão. Né? O quociente, eu vou dividir dois números, né? Então, esse resultado é o quociente. Quando é divisão, eu não vou somar os expoentes, eu vou subtraí-los, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. A elevado a m dividido por A elevado a m. É a mesma base, então eu conservo a base e subtraio, tá? Então, vai ser, em vez de ser m mais n, vai ser m menos n, ok? Exemplo. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Então, vai ficar o quê? Se eu fosse resolver normalmente, 2 elevado a 5 ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes dividido, porque aqui é quociente, né? Uma divisão. E aqui 2 elevado a 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2. O que foi que eu fiz? 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. O que é que sobra? 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa, pessoal, de fazer 5 menos 3, 2, tá? Isso aqui é o mesmo que a gente fazer o quê? Conserva a base e subtrai o expoente, 5 menos 3, que vai dar 2 lá. 2 elevado a 2. Então, pessoal, aqui foi só para mostrar para vocês que realmente, quando você tem potências de base igual, você pode conservar a base e subtrair o expoente, ok? Então, 5 menos 3, 2. Próximo exemplo.
15 elevado a 7 dividido por 15 elevado a 5. Ora, aqui é uma divisão de potências de mesma base, então você pode conservar a base e subtrair o expoente, 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 15, 7 menos 5 ao quadrado, ok? E pode até desenvolver isso aqui, 15 ao quadrado vai dar 225, mas aqui é só para mostrar para vocês que dá para sim, para subtrair o expoente, a gente viu ali no exemplo, tá? Conserva a base e subtrai o expoente. E aqui, tem mais um exemplo. Qual é a metade de 2 elevado a 6? Como assim a metade de 2 elevado a 6? Será que é 2 elevado a 3? Não, tá, pessoal? Não. Como é que eu sei, professor, qual que é a metade? Metade é sempre dividir por 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? A metade de 2 elevado a 6, então você vai fazer 2 elevado a 6 dividido por 2. É a metade, certo? Aqui você observa o seguinte, ó, potências, divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai o expoente. Então, você vai ter o quê? Conserva a base e subtrai o expoente. 6 menos 1, 5. Então, tá aí a resposta. Às vezes, cuidado, pode-se cair nesse erro. Qual a metade de 2 elevado a 6? 2 elevado a 3. Não. E você viu, ó, que 2 elevado a 6 dividido por 2, que é a metade, né? Você está querendo a metade do 2 à sexta, você conserva a base e subtrai expoente. Então, fica 2 elevado a 5, a quinta potência. Outro exemplo. Qual é a terça parte de 3 a quarta? Pessoal, terça parte é o mesmo que dividir por 3, tá? Então, a terça parte de 3 elevado a 4 vai ser o quê? 3 a quarta dividido por 3, porque é a terça parte. Aí aqui, novamente, expoente 1. Divisão de potência de mesma base, você vai conservar a base e subtrair o expoente. 4 menos 1 igual a 3 e está respondido. Poderia até fazer, né? 3 elevado a 3 e dá 27, mas aqui vai mostrar para vocês o processo de você tem a divisão de potência de mesma base, você pode subtrair os expoentes e conservar a base. E quando é fração, do mesmo jeito, tá? A base aqui é 2/3, dividido pela outra base, né? Bases iguais, também 2/3. E aqui, expoente 3, aqui como não aparece expoente, a gente sabe que ele é 1, tá? Então, você vai fazer o quê? Repetir a base e diminuir os expoentes, né? Que aqui é uma divisão. Então, você conserva a base e subtrai expoente. 3 menos 1, 2. Então, aqui você vai ter 2 ao quadrado, 4. E 3 ao quadrado, 9. Algumas, quando é simples, você já pode fazer o cálculo. Agora, quando é números muito altos, você pode escrever como forma de potência, que também está correto, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula falando sobre multiplicação de potência de mesma base. Lá você soma os expoentes na multiplicação e na divisão você subtrai os expoentes, tá? Então, essa foi a nossa aula falando sobre as propriedades de potência, quando é produto de potência e quando é divisão de potência de mesma base, ok? Então, se você não é inscrito aqui no canal, verifica aí se está inscrito. Se não for, se inscreve, tá? Se inscreva no canal. Deixa aí a sua curtida, compartilha, né? E vamos sempre aprender mais. Estamos juntos aí sempre. E é isso. Até a próxima. Valeu.